Bom dia, família Conexão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja uma realidade em nossas vidas. Espero que todos estejam bem, continuamos juntos, conectados com Cristo e uns aos outros. Claro que essa situação, ela mexe com o nosso emocional, com o nosso coração. Com certeza gostaríamos de estar juntos como igreja, cultuando o Senhor nos nossos cultos presenciais, mas logo logo isso será uma realidade. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês e nos desafiar também a caminharmos por fé. Eu quero falar com você sobre repartir para fluir o amor. Repartir para fluir o amor. Nesse tempo de crise, onde normalmente o foco está na escassez, na tristeza, na dor, nos problemas, quando ligamos a televisão, é isso que conseguimos observar, e não podia ser diferente no sentido daquilo que está acontecendo, essa pandemia no mundo todo. O mundo todo está sendo impactado por essa doença e de fato a gente não tem respostas do amanhã. Mas nessa semana eu ouvi uma frase que me impactou. Uma frase que traz esperança. Essa frase diz assim: Deus irá multiplicar aquilo que você estiver disposto a repartir. Deus irá multiplicar aquilo que você estiver disposto a repartir. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio mesmo. Eu creio que Jesus irá multiplicar aquilo que nós estivermos dispostos a repartir, desde que isso venha a honrá-lo. E eu lembrei da narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes. Essa narrativa ela é interessante, ela se encontra nos 4 evangelhos, né? Em Lucas 14, em Marcos 6, em Mateus 14, em Marcos 6, em Lucas 9, mas eu vou ler com vocês em João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero ler contigo. Depois dessas coisas, atravessou Jesus para o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu o grande número de multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava muito próxima. E então Jesus ergueu os olhos e, vendo a grande multidão que tinha com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar alimento, a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um único pedaço? Um dos discípulos, chamado André, o irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está ali um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar, pois ali havia um lugar de muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes que haviam quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.
Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disse: esse verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Seria legal, seria importante vocês lerem essa narrativa também nos outros 3 evangelhos. Irmãos, eu queria separar com vocês alguns pontos para a gente refletir junto. A multidão estava seguindo Jesus por diversos motivos. Alguns de fato queriam experimentar da graça, do amor, da abundância, do ensino. Outros queriam apenas os sinais. Mas não importa. O texto fala, olhando os outros evangelhos também, que Jesus teve compaixão da multidão. E Marcos diz porque eles estavam como ovelhas que não têm o seu pastor. Jesus começou a ensinar a multidão sobre o reino e socorrer as suas necessidades. Mesmo com alguns com motivos equivocados, Jesus teve compaixão. Jesus começou a ensinar sobre os assuntos do reino e suprir as suas necessidades. Não tenha dúvida que Jesus está olhando para nós. Não tenha dúvida que Jesus quer suprir as nossas necessidades. Não tenha dúvida que Jesus quer nos ensinar sobre os aspectos do seu reino. Um outro ponto que me chama a atenção é que Jesus tinha ido para um lugar deserto. E se você olhar Marcos, Jesus separou com seus discípulos, eles estavam cansados, eles não tinham nem tempo de se alimentar, porque era numerosa a multidão que vinha e ia ter com ele. Então Jesus foi para um lugar deserto para se separar. E quando nós pensamos no lugar deserto, com certeza nós pensamos na questão da escassez, o lugar com poucos recursos, um lugar sem condições. E o texto fala que os discípulos foram falar com Jesus e eles foram coerentes. Eles agiram de acordo com aquela realidade que eles estavam enxergando. Era um deserto, um lugar onde não poderia se comprar nada, um lugar onde as pessoas não tinham condições. Então, os discípulos agiram com a ótica natural. Estavam em um local sem condições, já era tarde e precisava despedir aquela multidão para que eles pudessem voltar às suas casas ou às aldeias mais próximas para ter o seu sustento. Mas Jesus queria ensinar uma lição para os seus discípulos, e eu creio que para nós também. Ele começou o discurso em João falando com Filipe. Filipe, onde nós vamos comprar pães? Aonde nós vamos comprar pães para dar de comer a essa multidão? Resposta coerente de Filipe mesmo que tivéssemos dinheiro, não seria suficiente, não temos lugar para comprar. E eu creio também que Filipe, esse não deve ter pensado, esse não é nem motivo, nós viemos para cá para nos separar, para ter um tempo de descanso, para poder nos alimentar. Mas Jesus estava querendo ensinar algo para eles e para nós. E Jesus disse aos discípulos: olha, vocês não precisam mandar a multidão embora. Eles não precisam se retirar. Dá a eles o alimento. Dai-lhe, vocês, meus discípulos, dão a vocês mesmos o alimento a eles. É interessante, irmãos. Você consegue visualizar essa situação, o deserto, não tem nada aqui. Naquele momento surgiu um menino, um rapaz, o texto fala que tinha 5 peixes secos, 2 peixinhos e 5 pães de cevada. Esse alimento é o alimento dos mais pobres, mais humildes, mas ele colocou. Jesus traz esse pouco e pegou
abençoou, e você conhece o texto. Houve grande abundância. Houve uma multiplicação dos 5 pãezinhos de cevada e dos 2 peixinhos secos. Jesus pegou em suas mãos o pouco e transformou no muito. Jesus distribuiu a todos que estavam ali, mais de 5.000 pessoas, só 5.000 homens, fora as mulheres, os filhos. Com certeza nós chegamos a chegar a mais de 10.000 pessoas que estavam ali naquele momento. E ainda sobrou 12 cestos. Sabe, irmãos, eu fico pensando sobre isso. A agenda de Jesus é diferente da nossa agenda. Mas nada pega Jesus de surpresa. Essa pandemia não pegou Jesus de surpresa. Jesus sempre irá agir com compaixão e na direção de repartir o seu amor. Grave isso no teu coração. Não importa, Jesus sempre vai agir com compaixão e na direção de repartir o seu amor. Eu e você, como igreja, nós como povo de Deus, nós precisamos pedir a ótica divina para todas as circunstâncias. Pois, irmãos, a nossa tendência é sempre olhar na ótica natural. A nossa tendência é sempre olhar na escassez e não para a abundância possível nas mãos de Jesus. Jesus nos chama para alimentarmos a multidão. Jesus estava chamando os discípulos para alimentar, e Jesus nos chama como discípulos para alimentar a multidão que está faminta, que está perdida. O pouco que nós colocarmos, Ele irá multiplicar. De fato, eu creio que Deus irá multiplicar aquilo que estivermos dispostos a repartir, desde que seja para honrá-lo, desde que seja para repartir o seu amor. Houve abundância de pães de centeio, quem sabe que é o pão mais simples, o pão, digamos assim, dos pobres. Houve abundância dos peixinhos sequinhos, peixinhos, não peixes, peixinhos sequinhos. A minha pergunta nessa manhã, e eu queria ressaltar isso, será que na mochila de outras pessoas, daquela multidão, em torno de 10.000 pessoas, não havia outros tipos de alimento? Será que não havia, além desses peixinhos e desse pão de centeio? Será que na mochila dos próprios discípulos que foram para lá para ficar, descansar e se alimentar, não havia outro alimento? Meus amados, família Conexão, nós estamos vivendo um tempo difícil, é verdade. Os prognósticos não são animadores. Podemos dizer que na ótica natural estamos vivendo um momento de deserto, um momento de escassez, pela situação do nosso país. Mas eu quero relembrar a todos nós que a agenda de Jesus é diferente da nossa agenda. Que Jesus sempre vai agir com compaixão e na direção de repartir o seu amor. Como igreja, nós precisamos clamar diariamente por essa ótica, a ótica não da escassez, mas a ótica da abundância. Não olhar para as circunstâncias, mas olhar aquilo que temos e entregar nas mãos de Jesus. Não importa aquilo que temos na nossa mão, nossa ótica pode ser algo muito pequeno, mas se nós estivermos dispostos a repartir, a abundância virá através das mãos de Jesus. Deus, sim, Jesus quer repartir aquilo que nós estivermos dispostos, desde que seja para honrá-lo, desde que seja para que o seu amor venha fluir através das nossas vidas. Que Deus abençoe. Pense sobre isso. Essa semana eu vou compartilhar com vocês um projeto que temos na igreja. Um projeto que é para repartir o amor de Deus entre nós, como igreja, mas também com a comunidade. Lembre disso. Deus, Jesus quer, sim, está disposto a multiplicar aquilo que você entregar nas suas mãos, desde que seja para honrá-lo,
desde que seja para que seu amor venha fluir. Que Deus abençoe e tenha um bom dia.